Hoje nós vamos entrar em outro aspecto, aí, uma outra janela, né, do tema escatológico. Muita gente se questiona sobre a morte, né? O que acontece depois que a pessoa morre? Para onde é que vai? Onde é que fica? Enfim, né? O que acontece com o corpo, com a alma? Né? Essas dúvidas, elas são naturais e não é um tipo de assunto que se fala normalmente todo domingo, né, de púlpito. São assuntos, muitas vezes as pessoas elas têm uma ideia, uma concepção assim, meio genérica, meio superficial, às vezes até por aquilo que a nossa cultura ensina, né? A nossa cultura fala sobre esses temas, mas até que ponto que você sabe de fundamentação bíblica, ou até que ponto por conta da sua história religiosa, sei lá, da família que você veio, se você participava de uma outra religião. Cada religião vai ter uma resposta para essa pergunta. Então, esse é um dos temas que nós vamos adentrar a partir de agora. Hebreus 9, 27 diz assim: e assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, ok? Então aqui de cara, o autor aos Hebreus já dá uma resposta a seco, certo? É muito claro esse texto quando fala que nós, homens, né, seres humanos, somos levados à experiência da morte uma vez, e depois disso nós temos que comparecer no tribunal, certo? Não tem outro caminho. Depois nós vamos ver algumas ideias, algumas teses, alguns pensamentos que divergem disso, mas a Bíblia diz isso. Mas é importante que a gente saiba o que a Bíblia diz e o que os outros pensam. Por quê, gente? Porque aí fora, digamos que todos aqui já tenham uma base bíblica legal, ótimo. Mas lá fora a galera não tem. E é super importante você ter essa base para poder dialogar, para poder trocar ideia, para poder apresentar o Evangelho de Jesus para outras pessoas e convencer com a verdade, né? Porque se as pessoas ficam apoiadas na mentira, elas não vão ser salvas. E a igreja precisa saber, né, discutir sobre todos esses temas, para que ela seja instrumento nas mãos de Deus e a gente possa pregar o Evangelho de Jesus. Qual a condição original? Tá? Gênesis 2:17. No plano original de Deus, quando Deus fez o homem, Deus não planejou o homem para a morte. A morte foi uma tragédia, né? Mas Deus, embora não tenha planejado o homem para a morte, Deus previu a possibilidade, né? E o que seria essa tal morte? E o que levaria a essa tal morte? Aí você pode se questionar, tá, mas vamos lá. Se desde Adão até hoje ninguém tivesse morrido, onde é que estaria esse povo todo? Alguém já se fez essa pergunta? Se ninguém tivesse morrido, quantos bilhões de habitantes estariam na Terra? Então, como é que se resolve essa equação, né? Na prática, tá? Deus deixou duas pistas para nós pensarmos. Há dois indivíduos na Bíblia que cruzaram pela Terra e não passaram pela experiência de morte. Quem são? Enoque e Elias. Primeiro Enoque, depois Elias, certo? Esses dois indivíduos, a Bíblia fala que eles não passaram pela experiência de morte. E eles podem ser a resposta para essa pergunta, ok? Então, entendendo a vida como um sentido contínuo, sem a interseção da morte no meio da trajetória, uma vez que o tempo terreno houvesse se cumprido, a missão terrenal cumprida,
essa conexão terra e céus, uma relação muito natural, entende? Então, essa experiência do mundo espiritual, né, com o mundo terreno é uma coisa só. Então, essa é uma possibilidade dessa resposta, ok? Então, a condição original é que o homem não foi feito para a morte. E é por isso que todos nós tratamos, todos os seres humanos, de uma forma geral, tratam a morte com dificuldade. A morte não é uma coisa natural. Até hoje, né? E assim, toda pessoa que está saudável nas suas emoções, ela tende a não querer a morte. A morte não é uma coisa que a gente trata com naturalidade, porque nós não fomos projetados para essa experiência. Mas embora ela tenha chegado a nós, Deus proveu uma forma de vencê-la. Amém? Essa é a boa notícia que a gente carrega conosco, a esperança da glória, né? Aquele que conhece, é aproximado de Deus, passa a ter essa perspectiva de vida. Então nós temos lá a condição original, o homem não foi feito para a morte. Agora, nós temos o relato da queda, tá? O relato da queda. Então, quando Deus fez o homem, Deus deu liberdade plena ao homem, com a instrução de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não vou entrar nas razões disso, porque não é o nosso tema, mas a única restrição que Deus estabelece para o homem é de buscar se alimentar daquele fruto. Né? Buscar se alimentar daquele fruto representava, a grosso modo, a iniciativa do homem se tornar independente de Deus. Na verdade, é o homem querer ser Deus. Né? No processo, o homem tomar o lugar do Criador. E a consequência disso, as Escrituras, né, o próprio Senhor Deus falou para Adão, advertiu que a consequência disso seria morte. Então, a forma como a morte passou a fazer parte da realidade da vida ou da existência humana, por conta justamente da sua rebelião contra Deus. Né? Sabemos que o homem tomou essa decisão, se voltou contra Deus, se rebelou contra Deus, perdeu o acesso direto à presença de Deus, perdeu o seu espaço no jardim, né? Ele foi expulso daquele lugar privilegiado, da sua posição privilegiada, e aqui começa uma nova história. A morte naquele instante, naquele exato instante da queda, não representava a morte física instantânea, mas representava a morte espiritual instantânea. A morte física, ela também veio, mas ainda num prazo mais alongado, certo? Como consequência, ela veio num prazo mais alongado. Fruto também já da própria misericórdia de Deus, na intencionalidade de salvar, de traçar um plano de resgate para essa humanidade que agora está perdida, está familiarizada com a morte. Tá? A consequência do pecado, o apóstolo Paulo vai falar claramente lá em Romanos capítulo 5, que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia também diz que todos pecaram, e destituídos, afastados estão dessa graça de Deus, tá? Destituído dessa vida de Deus, por causa justamente do pecado. Então nós vimos aí a condição que trouxe a morte, a condição que levou o homem a essa experiência de morte. Aí nós temos a situação da morte física, morte do nosso corpo. Sabemos que nós temos a nossa parte física, nossa parte material, nosso corpo, feito do quê? Do pó da terra. E nós temos uma outra parte que é também da nossa composição, que é a nossa parte imaterial,
né? E aí nós não vamos aqui fazer a distinção entre alma e espírito, eu não vou entrar nessa dicotomia, nessa discussão, ok? Mas é a nossa porção do ser interior que traz, que é dada a nossa identidade. Não há uma pessoa, uma única pessoa que seja absolutamente igual a outra. Não existe. Desde Adão até o último ser humano que vier a nascer sobre a terra, não há uma cópia idêntica de um outro ser. Somos todos únicos. Temos uma persona, uma identidade. E essa identidade relacionada com Deus, aí nós temos essa relação alma e espírito. Ok? Essa relação alma e espírito. Nossa identidade comunicada pela vida de Deus a nós por meio do Espírito. Aí nós temos, no primeiro estágio, numa primeira consideração, a morte dessa parte material, essa parte do corpo. E o que é a morte do corpo? A separação desse composto espiritual do corpo humano. Então essa é a situação da morte física. Todos nós estamos destinados a essa experiência, exceto quando Jesus voltar, que já estudamos na semana passada. Quando ele voltar nas nuvens, haverá a experiência para aqueles que são discípulos dele e estiverem vivos. Estes, a exemplo do que aconteceu com Enoque e também com Elias, não passarão pela experiência de morte. É o que nós chamamos biblicamente de arrebatamento. Okay? Então, esse encontro com Jesus nas nuvens não passarão pela morte. Caso contrário, todos nós somos legados a essa experiência da morte física. Tá? Mas nós temos também a questão da morte espiritual. A morte espiritual nada mais é do que a separação do nosso espírito em relação a Deus. Quando Deus falou a Adão que se ele comesse do fruto, ele certamente morreria, o que na verdade aconteceu? Adão perdeu o acesso à comunhão íntima e plena com o Criador. Esse isolamento, este afastamento da presença de Deus é que é chamado de morte espiritual, certo? É estar privado da presença de Deus, é estar privado do relacionamento com o Criador. Por que isso? Nós já estudamos em outras oportunidades a questão de um conceito básico das Escrituras, que é o conceito de justiça. A palavra tzedek, o conceito de justiça. E no conceito bíblico de justiça, ensina que todas as coisas que foram criadas, elas foram criadas para uma função específica e para ocupar um lugar específico. Então, quando o elemento criado ele é tirado fora do seu propósito original de criação, há uma consequência. Essa consequência é morte ou destruição. Tá? Esse mesmo raciocínio se apresenta na relação do homem com Deus. Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem para ser filhos e viver numa condição real de relacionamento pessoal com Ele, com o Pai, com o Criador. O homem foi feito para isso. Então, essa é a posição real para a existência do homem, no relacionamento com o seu Criador. Quando este relacionamento fica comprometido, e a única coisa que compromete esse relacionamento chama-se pecado. A Bíblia fala que o pecado separa o homem de Deus. O pecado afasta e isola o homem da presença de Deus. E quando isso acontece, qual é o resultado? Morte. Perfeito?
Então, o conceito de morte aqui, para o nosso espírito, é esse. Todos, vou falar uma palavra estranha, todos nascemos mortos. Todos nascemos mortos, espiritualmente falando. A misericórdia de Deus é nos dar a chance, a oportunidade, que mesmo estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos dá a chance de recebermos da sua vida, por meio da sua revelação, por meio da revelação de Jesus Cristo. Quando recebemos essa revelação, que é obra do próprio Espírito Santo em nossos corações, quando absorvemos essa revelação, então nós somos restaurados na vida, somos reaproximados de Deus, e isso é a vida comunicada ao nosso espírito. Amém? Então esse é o conceito de morte espiritual, separação do homem de Deus. Mas nós temos na Bíblia a afirmação da experiência da segunda morte. E o que significa a segunda morte? É a separação eterna do homem de Deus. Então nota, uma segunda morte. Qual é a primeira morte? A primeira morte é essa condição que nós nascemos. Para essa primeira morte, há solução. A solução qual é? Nascer de novo. Nascer de novo é aquela explicação que Jesus deu para Nicodemos. Ok? Então, é a conversão de fato. Então, há solução para a primeira morte. Mas para a segunda morte não tem solução. Nós depois vamos falar um pouco mais sobre essa segunda morte. Essa segunda morte é o juízo, é a condenação eterna. É a sentença final sobre o indivíduo, onde nessa sentença está lá homologado: nunca mais, em caráter eterno, esse indivíduo terá acesso a Deus, sob posse original. E ele será colocado em um lugar nada aprazível. Qual a posição do cristão, daquele que já conhece a Cristo, diante da morte? A Bíblia diz que a morte, ela é o último inimigo a ser enfrentado. Certo? Jesus disse isso. E o último inimigo enfrentado foi a morte. O apóstolo Paulo vai também falar sobre isso. Muito embora seja um inimigo, nós sabemos que é um inimigo já superado. Desde Adão, todos pecaram. O que acontece com todos? Morte. Aí nós temos no meio dessa história um indivíduo que não pecou. Só um indivíduo que não pecou: Jesus. O fato de Jesus não ter cometido um único pecado fez com que ele olhasse para a morte e trouxesse sentença sobre ela. E Paulo vai traduzir em palavras dizendo assim: ó morte, onde está a tua vitória? É um discurso de vitória sobre a morte, É aquela coisa assim: tu que nos assombrou, sempre nos assombrou, agora nós estamos acima de ti. Então a morte, para nós que cremos de verdade, ela já não é motivo mais de medo. A morte para nós não é motivo de espanto, de horror, de tormento. Mas a morte, ela se torna para nós, sim, uma expectativa de nos colocar na posição de destino. Não é motivo de desespero, mas de esperança renovada. Então, o cristão diante da morte, ele entende que é o último inimigo a ser vencido, mas não é para ele motivo de caos, de pânico, de desespero, de agonia, de sofrimento. É muito diferente. É incrível isso. Existe agora um outro questionamento, e muito forte. Pastor, o que acontece com uma pessoa que morre? Jesus não voltou, a eternidade ainda não é uma realidade concreta
no estado absoluto, né? O que acontece? Beleza, nós vamos ver aqui, esse é o chamado estado intermediário, que é o que, para onde nós vamos após a morte, no caso aqui, a morte física, né? Morte física, porque nós já vimos que para quem está em Cristo, a segunda morte já não tem mais efeito, né? A morte espiritual não tem mais efeito, só a morte física. Mas nós temos a realidade daqueles que não são convertidos, não tiveram a revelação de Cristo, não entregaram sua vida ao Senhor. O que acontece com eles também? Primeiro, o corpo, sabemos, né? O corpo volta ao pó, esse é o destino, né? Que o Senhor estabeleceu lá em Gênesis. O corpo volta ao pó. Interessante observar que o corpo realmente veio do pó. Na descrição bíblica da confecção do homem, a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. E quando a gente olha os elementos químicos encontrados no nosso corpo, são exatamente os mesmos elementos químicos que estão no solo, né? sem diferença alguma. E a Bíblia diz que o corpo volta ao pó. Tá? Mas e a alma? A alma, lembra que eu não estou fazendo aqui distinção entre alma e espírito, tá? Isso é uma coisa à parte. Essa porção invisível do homem, né? Essa porção invisível, mas que é a nossa identidade real, né? Que é essa nossa porção do nosso ser que nos promove uma relação do mundo espiritual, tá? Especialmente com Deus. Essa alma, ela fica desincorporada, tá? Ela fica desincorporada, ou seja, ela não tem mais um corpo físico para a abrigar, ela está separada. Então, ela fica desincorporada até quando? A Bíblia fala de duas ressurreições. Há dois momentos de ressurreição. A primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição vai se dar quando Jesus voltar nas nuvens. Então, os salvos em Cristo, estes vão ressuscitar. E a ressurreição é essa coisa tremenda, que é o retorno da nossa porção espiritual, do nosso ser, e é devolvido o nosso corpo, e é reconectado corpo e espírito. Percebe? O que aconteceu com Jesus? Ele ressuscitou. Onde é que ficou o corpo de Jesus naqueles 3 dias? No sepulcro. Ok? O corpo no sepulcro. Mas a Bíblia diz que a sua porção espiritual ficou no sepulcro? Não. Ele desce, né? O Senhor Jesus ele desce, cumprir a missão dele no Sheol, certo? Ele vai cumprir a missão, depois de 3 dias ele ressuscita. E aí o que ele fez? Ele volta para onde? Para o seu próprio corpo. É por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus é o primogênito dentre os mortos. É o primeiro na humanidade que vive essa experiência de ressurreição no seu estado pleno. Porque tem fatos de ressurreição de outros mortos, porém, esses corpos ressuscitados, é o caso de Lázaro, por exemplo, eles não estão no seu estado pleno de ressurreição. Por quê? Seus corpos ainda eram corpos mortais. Tanto que Lázaro voltou a morrer. E o seu corpo entrou em decomposição. Ok? Mas Jesus, ele ressuscita na condição plena da ressurreição. É a vitória absoluta e concreta sobre a morte. E é por isso também que a Bíblia fala que esse corpo que Jesus, que é o seu próprio corpo, na verdade, né? Ele se manifesta numa condição mais elevada. Porque o nosso corpo, ele está fadado à decomposição.
Mas o corpo ressurreto é um corpo que é revestido de glória, é revestido da vida plena de Deus. Este corpo ressurreto nos habilita a experiências, digamos assim, que a física hoje, né, natural, ela nos limita. O corpo glorificado transcende esses limites da física, tanto que Jesus cruzava a parede. Que tal? Certo? Mas não deixa de ser o seu próprio corpo. Essa vai ser a experiência que nós vamos ter daqui uns dias, amém? Amém. Então, essa é a ressurreição. Não é simplesmente um aparecer do nosso ser espiritual, é também do nosso corpo. Então há ressurreição aqui, tá? A alma então desincorporada, fica desincorporada até a ressurreição. Mas, preste bem atenção, mesmo não estando no nosso estado corpóreo, já desfrutamos do paraíso ou do Hades, dependendo da sua trajetória em vida. Ok? Então nós vamos ter aqui 2 lugares de destino. Morreu, está em Cristo, você já desfruta de uma condição de presença de Deus, num lugar especial que a Bíblia vai chamar de lugar de paraíso, ok? Tem outros nomes, pois nós vamos aqui mencionar também sobre isso. Mas lembra que Hebreus 9:27 fala que ao homem é dado morrer uma só vez, depois vem o juízo. Ou seja, no momento em que o indivíduo morre, ele já está ali debaixo de um juízo imediato, que é qual? Ou salvo ou não salvo. Ou está salvo ou não está salvo. Se ele já está salvo, esse é fruto de uma experiência que ele teve em vida. Por isso, irmãos, a necessidade de vigilância. Há uma discussão teológica se uma pessoa pode perder ou não a salvação. Eu acredito que sim, pode sim. Né? Embora alguns teólogos aí, até que eu considere respeito, mas eu não acho que eles sejam um Deus. Né? Eles são falíveis e eu creio sim que uma pessoa pode perder a sua condição de salvação, senão não seria necessário a Bíblia nos advertir que é para vigiar até o fim, certo? Mas isso é outra pauta de estudo aqui, tá? Mas o indivíduo morreu ou ele é destinado a já estar desfrutando da presença do Senhor, ou ele está destinado já a um lugar de tormento. Nós temos aí como exemplo, né, uma ilustração que o próprio Jesus trouxe. Jesus trouxe a ilustração do rico e do Lázaro, que não é o mesmo que era amigo dele, então um outro indivíduo, tá? Que era um mendigo lá. E aí a Bíblia fala que este cidadão, que vivia lá no seu casarão de boa, estava lá no bem do melhor, viveu tal, e nunca se importou com Deus, nunca esteve, nunca questionou essa questão da vida espiritual dele. Estava nada boa. E o outro, que era um camarada desprivilegiado na sua vida, né, com muito sofrimento, mas que tinha temor de Deus. Mas que tinha, fica implícito, o texto não narra esse particular, né? Nós não podemos traduzir isso, dizer assim, quem é rico vai para o inferno e quem é pobre vai para o céu. Não é isso. Não é essa a mensagem, ok? Mas, nessa narrativa de Jesus, ele vai colocar que aquele camarada que desprezou Deus e era ricão, ele vai para esse lugar. E a Bíblia descreve esse lugar como um lugar de tormento, um lugar de angústia, um lugar de dor, um lugar de sofrimento. E descreve que
o Lázaro ele é recebido neste espaço chamado seio de Abraão, também traduzido como paraíso, também traduzido como céu, ok? Então é um lugar de paz e que já se desfruta da presença de Deus. E o que é chocante no texto é que o camarada lá no Hades, naquela angústia, ele enxergava o outro no seu estado de privilégio. E ele faz um pedido a Deus: olha, manda lá o Lázaro, manda alguém, um anjo, vai lá para avisar os meus irmãos, para que eles não venham para o lugar onde eu estou. Essa fala de Jesus, ela não retrata uma história que tenha acontecido, ok? Não é uma história que aconteceu e Jesus contou. Não se interpreta esse texto dessa forma. Se interpreta como uma ilustração que Jesus faz para explicar essa questão da vida pós-morte. Tá bem? Então, fica claro isso, que há uma distinção muito certa, muito evidente nessa situação após morte, tá? Agora, muito falei aqui sobre essa situação para quem já, digamos assim, para a humanidade após Cristo. Mas temos a humanidade antes de Cristo. Como é que a pessoa vai ter aceitado Jesus antes de Jesus ter vindo à Terra? Né? Fica aquela lacuna, fica um ponto de interrogação. Existem algumas correntes teológicas distintas que explicam essa situação de forma distinta. Eu não posso discorrer sobre elas, eu vou falar aquilo que eu creio ter mais fundamento, tá? Então, a situação antes da cruz de Cristo. A Bíblia fala em alguns nomes que você vai se deparar. Esses nomes estão em grego ou hebraico, tá? E quando foram feitas traduções para o português, algumas traduções se equivocaram um pouquinho. Nós temos uma palavra no hebraico que chama-se Sheol. E no grego vamos chamar de Hades. E tanto Sheol como Hades significa esse lugar de estar após morte. Então, ele não é um inferno. A palavra nem Sheol e nem Hades em algumas Bíblias foram traduzidas como inferno, mas essa tradução está equivocada. A palavra inferno é Geena, não é nem Sheol e nem Hades, ok? Então, quando nós olhamos para essa composição no original, a gente entende melhor. Já está relatado ali que sim, a todos os que morreram antes da vinda de Cristo, eles foram levados ao Sheol ou ao Geena, ou Hades, perfeito, tá? Que é a mesma coisa. E que havia separação desses dois espaços. A separação do lugar onde aqueles que não tinham uma fé em Deus, não estavam debaixo da aliança do Senhor, ok? E iam para um local que já vivia uma realidade de tormento. Vamos dizer assim, ímpios. A palavra ímpio vem de aquele que pratica a impiedade. Ele é desapegado do amor. Ele não tem a vinculação com a virtude maior que vem de Deus. Certo? Ele pratica a impiedade. Então, lá no Sheol, ou no Hades, havia essa separação entre aqueles que estavam relacionados a essa dinâmica da vida, mas aos justos havia uma outra separação. E esta outra separação também é chamada de seio de Abraão. Okay? Também é identificada como esse espaço, também chamado de paraíso. Então, essa realidade, ela já era medida na antiguidade entre justos e ímpios. Ok? Porém,
quando nós temos o advento de Cristo, nós temos uma percepção que a partir dali, quando a Bíblia diz que Jesus levou o cativo o cativeiro. Ele toma essa porção de homens que estavam no Hades e são deslocados a uma outra esfera, né, mais aproximada ainda do Pai. Esse paraíso, ele é deslocado, vamos dizer assim. E a linguagem bíblica, a partir daí, ela fala em subir. Após morte, há essa referência de céu, há essa referência de subida. Até ali, a linguagem bíblica aponta a morte como um lugar de repouso na terra, um local para baixo, para todos. Mas após Cristo, há esse deslocar, pelo menos na forma da comunicação, na forma da linguagem. Então, os justos, em um espaço distinto dos ímpios, aí temos as referências bíblicas. Podemos até ler Lucas 16, a partir do verso 19. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridos chamado Lázaro. Ele ansiava comer que caía da mesa do homem rico e os cachorros vinham lamber de suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão, ou também chamado seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado e foi para o lugar dos mortos. Aí vai estar escrito Sheol. Ali em tormento, olha aqui, ali em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: pai Abraão, tenha compaixão de mim, manda Lázaro aqui, para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Ei, fica ligado, está entendendo o que acontece? Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. O que significa isso? Separação. Distinto, são espaços distintos, não tem como cruzar de lá para cá. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: por favor, pai Abraão, pelo menos manda Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem nesse lugar de tormento. Olha a resposta. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Deu no fígado. Então o rico disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. O texto é paninho, né? Então, quando ele diz Moisés e os profetas, ele está se referindo ao quê? A palavra. A palavra. Ele está dizendo o seguinte: olha, se quem não quer ouvir o que a palavra diz, o que já está revelado, o que já está escrito, quem não der atenção ao que já foi dito, está perdido. Não vai vir um espírito do outro mundo, não vai vir um anjo para pregar para ele, não tem essa chance. Qual é o caminho? É você dar atenção ao que a palavra de Deus diz. Esse é o caminho. Amém? Não tem plano B, tá? Falando ali sobre
essa ideia de Sheol, de lugar dos mortos, tal. Abre lá em Provérbios, capítulo 5, verso 5 diz: seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura, tá? A sepultura. E aqui a palavra sepultura é uma tradução da palavra Sheol. No original, o texto está escrito Sheol, ou seja, seus pés descem para o Sheol. Mateus 11, 23, também vamos fazer essa leitura. Mateus 11, 23. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Descerá até o lugar dos mortos. O que está escrito lá? No original? Hades. Mesma coisa que Sheol, mas que está escrito em grego, no Velho Testamento escrito em hebraico, usa Sheol. Aqui no Novo Testamento escrito em grego, está escrito a palavra Hades. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os mesmos milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Ok? Aí entra ali as palavras que eu havia citado para vocês, né? Seio de Abraão, paraíso, céu, são linguagens utilizadas para o destino daqueles que morrem, mas já religados em Deus. Ok? São as nomenclaturas utilizadas. Falei sobre a distinção entre Hades e Geena. Geena, então, o que é? Geena é, sim, o inferno propriamente dito, que é chamado de lago de fogo. Certo? O Geena é o lago de fogo, que é o destino final. Essa piscina ainda não foi inaugurada. Ela está vazia. Ela já está preparada, já está prontinha. É o lugar de destino aos sentenciados. Agora vocês imaginam, se na expressão de Jesus, aquele rico já estava em tormento e já manifestava sequidão, imagina quando for para essa piscina, esse laguinho. Imagina o que vai ser. Detalhe, eterno. A Bíblia diz que, primeiramente, vão para lá o anticristo e o falso profeta. São os que vão inaugurar essa piscina. Depois, na sequência, todos os seus seguidores. E, no final de tudo, né, no juízo final, o próprio Satanás será lançado, ele é chamado de dragão, no Apocalipse ele é lançado também nesse lugar, assim como todos aqueles que se rebelaram contra o Senhor, mesmo durante o período do milênio. Né? Então, é o destino final, é o desfecho final, é o fim de todos. Esta é a segunda morte, e essa é a morte eterna. Ok? Então, ninguém queira conhecer isso aí, não. Segunda ressurreição, está lá, né? Tem essas descrições aí, fala do juízo final, é quando corpo e alma são reunidos e lançados no Geena. Né? Então, aqueles que tomam parte da primeira ressurreição, estes já estão safos, certo? Quem tomou parte da primeira ressurreição são quem? Aqueles que já têm seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que já venceram a morte no Senhor, eles ressuscitam, têm seus corpos glorificados, enfim, daí para frente é só alegria no Senhor, tá? Os outros não vão ressuscitar na primeira ressurreição. Os outros que estão sem Deus, os que estão lá, estiverem no Sheol, que estiverem lá no Hades, eles vão ressuscitar nessa segunda ressurreição para receber a sentença. É aquele camarada que ele está preso e a sentença dele é a sentença de morte, mas ele tem que ficar na cadeia até o dia da execução.
Aí tem o dia da execução. Tem a cerimônia lá da execução do camarada. Entenderam? Então, o dia do juízo final é esse dia da execução. Qual é a execução? Piscininha. Concepções erradas. Concepções errôneas, melhor dizendo. Primeira concepção errônea, o existencialismo. O que o existencialismo vai dizer? Cara, tu está vivo, depois que morrer, acabou, não tem mais nada. Ele ignora a espiritualidade do ser. Eles são existencialistas, eles acreditam nesta existência. Morreu, acabou tudo. Tem gente que pensa assim? Muita gente. E quem vive com esse pensamento, ele obviamente não vai desenvolver nenhuma espécie de temor a Deus. Quem é existencialista tem por objetivo de vida curtir a vida o tanto que ela puder, né? Porque não, quando terminar, terminou. Então o negócio é o seguinte, cara, eu vou desfrutar tudo que o mundo tem aí para desfrutar, enfim, não estou nem aí para moral, para ética, não estou nem aí, porque não vou prestar conta disso. O que interessa é ser feliz. Esse pensamento, o que eu quero é ser feliz, é uma das inspirações satânicas mais bem-sucedidas para a morte da humanidade. Quem vive para ser feliz, mal sabe que vai amargar a maior das infelicidades. A ideia de que nós precisamos nascer 2 vezes. Ouça isso. A gente deve nascer 2 vezes para morrer humano. A gente nasce o nascimento natural, mas com o espírito morto. Então a gente nasce uma segunda vez para vivificar o nosso espírito que estava morto. Com isso, nós morremos só uma vez. Agora, quem nasce só uma vez, morre 2 vezes. Compreende? Tem a sua morte física natural e tem a sua morte espiritual. A pergunta que você deve fazer é: eu já nasci de novo? Essa aí é uma pergunta para você refletir, tá? Então os existencialistas, eles morreu, acabou, não tem mais nada. Fim. Outra concepção errônea, purgatório. Então, dentro do catolicismo romano, essa é uma doutrina pregoada. E o purgatório é um erro teológico gravíssimo. Por quê? Ele parte do pressuposto, parte da ideia de que existe um ser completamente ímpio, e esse ser completamente ímpio, ele então não tem chance de nada, ele vai morrer. O catolicismo romano aborda isso. Mas eles também acreditam na possibilidade daquele camarada que não é tão ruim assim. Aquele camarada que ele tem algumas coisas boas, enfim. Então, mas ele também não está apto a já ir para o céu. Ele não é categorizado como alguém que realmente possa desfrutar do céu. Ele está no meia boca. E aí ele precisa passar por um estágio de purificação. Ele precisa depurar a sua alma. Ele precisa pagar as suas dívidas, né? Para que ele possa se qualificar a entrar no céu. Então, em tese, o purgatório ele vai considerar que o indivíduo é salvo por suas obras. E nós sabemos claramente que ninguém é salvo por suas obras. Ninguém é merecedor da salvação. Nós não somos. O apóstolo Paulo vai dizer que as nossas obras de justiça não passam de trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Trapo de imundícia eram os panos que as mulheres usavam para conter o seu sangramento. Era um pano, era bucha de pano.
E aí, o que o Paulo vai dizer é o seguinte: essa bucha de pano já usada, as nossas obras de justiça é pior que isso aí. Estão entendendo? É uma coisa muito ruim, né? Ele diz: tu pode te achar o bambambam, tuas obras, né, não passam de nada de imundícia. Então, o purgatório ele simplesmente se desfaz diante desta verdade. Não existe purgatório. Ok? Então, é uma concepção errônea. Terceira concepção é a tese do sono da alma. O camarada morreu, ele fica numa espécie de hibernação, tá? Ele fica lá, o seu corpo se decompõe, a sua alma fica junto com ele ali na sepultura, dormindo, até o dia da ressurreição, certo? Aí quando houver o dia da ressurreição, se ele for parte da primeira ressurreição, ele volta na primeira, se ele for da segunda, ele volta na segunda, é o chamado sono da alma. Você vai achar na Bíblia essa expressão, sono da alma. Ela tem na Bíblia, é exatamente essa expressão. Porém, ela não é uma palavra de sentido literal. Então, é um eufemismo, é uma expressão que significa uma outra coisa, né? Então, quando ele diz sono da alma, ele está falando da própria morte em si, tá? Então, a ideia de morreu, vai ficar dormindo, né? Ninguém sabe, ninguém viu, nem ele tá lá quietinho, ninguém mexe com ele. Não. Nós já vimos que, pelo conceito bíblico, ou para um lugar ou para o outro, certo? E nós temos a tese, a teoria também da reencarnação, que é adotada pelo Espiritismo, né? Pelos espíritos kardecistas. E o que vem a ser a reencarnação? O camarada morreu, então ele desencarna, tá aí, ok? Mas o seu espírito, ele está em evolução. Ele está num processo evolutivo. O espírito de cada um, que por meio do tal do karma, ele precisa vencer a sua trajetória, as lacunas, aquilo que ele deixou para trás. Ele precisa reencarnar para superar aquilo que ele deixou escapar, que foi errado, que o limitou de atingir um nível de supremo da sua espiritualidade, né? Então, por isso ele reencarna, ele vai voltar num outro corpo. E aí tem algumas divisões e tal do segmento do espírito, mas em tese pode até reencarnar num bicho, num animal, né? Mas também no ser humano, tá? E aí o neném vai nascer lá, vamos entrar aqui e tal, vamos aproveitar esse corpo aqui para refazer a vida. Ah, mas e como é que é nas sessões espíritas que muitos dizem, não, noutra vida eu era tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí se perguntar para ele, tá, mas tu tem memória dessa tal vida? Não, os espíritos que me disseram. Como é que tu sabe que tu era isso? Não, lá me informaram. Opa, então não é memória. É alguém que te disse que tu foi isso, mas não é memória. Então, a reencarnação, ela também é uma tese furada, segundo as Escrituras. Por quê? Voltando a Hebreus 9, 27. Aos homens foi dado viver quantas? Uma só vez. E depois, juízo. Acabou. O texto já anula qualquer outra possibilidade. Mas também tem uma outra argumentação a respeito da reencarnação. Qual é o objetivo maior da reencarnação? É que a pessoa evolua. Ela se torne, em cada encarnação, ela vai melhorando, sim ou não? Quando a gente pensa na humanidade, vocês acham que a humanidade está caminhando para uma melhor ou para uma pior? Hã?
É só olhar, né? Cada vez mais desafeiçoado, cada vez mais violento, cada vez mais estúpido. É incrível a criminalidade, as coisas né, o desafeto, o desapego, pais com filhos, filhos com pai, enfim. Ou seja, a humanidade ela está piorando enquanto seres, né, enquanto valores de existência estão piorando. Isso mostra que o quê? Que se pela reencarnação todos nós vamos evoluindo, o que deveria acontecer no coletivo? O mundo teria que ficar cada vez melhor. Mas o mundo está cada vez pior. Não faz sentido. Entendeu? Então, derruba também a tese. Terceiro grande argumento contra a reencarnação é que se eu vou ser salvo por minha evolução, para que eu preciso de Cristo? Por que Jesus morreu na cruz então? Se a minha evolução depende de mim mesmo, das minhas boas obras. Vocês entendem por que no Espiritismo eles vão enfatizar as obras? É carro-chefe. Eles precisam fazer boas obras, é muito incentivado. Aí você olha assim, nossa, como os espíritas fazem obras lindas. De fato fazem. Porque eles precisam, porque no conceito deles é o caminho para eles alcançarem salvação, para eles alcançarem evolução, é o termo mais aplicado por eles, para que eles evoluam. Eu te pergunto, se eu faço um bem para alguém, mas eu, por trás disso, estou tendo um privilégio, estou tendo algo para mim, eu te pergunto, esse ato, ele é essencialmente por amor ou por um interesse? Passa a ser por um interesse. Se eu estou fazendo um bem, porque no fundo eu preciso daquilo para eu alcançar um outro estágio, deixou de ser por amor. No cristianismo, nós somos instruídos à prática das boas obras. Devemos ser um referencial da prática das boas obras. Compensação, para ganhar nada. É só por causa do amor. Somos estimulados a fazer boas obras para manifestar a glória de Deus, para derramar amor sobre as pessoas. Isso é o suficiente. Certo?